Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas. E a próxima pergunta é muito mais complexa ou exige mais explicação e eu vou tentar falar um pouco aqui. Eu não vou dizer quem fez a pergunta para preservar a pessoa por causa da resposta que eu vou dar mais do que pela pergunta que ela fez. Ela começa dizendo: não sei se você já fez um vídeo sobre isso, mas queria saber como evitar pesadelos. Eu rezo, faço meditação antes de dormir, mas não adianta. Passo a noite toda tendo sonhos de que estou brigando com outras pessoas, acordo extremamente irritada, cansada e estressada. Também sonho que estou em situações ou com pessoas que me ferem e não consigo me libertar do ambiente. E acordo com uma sensação de sofrer injustiça e sentir uma impotência terrível que dá vontade de chorar. Às vezes eu evito dormir para não ter pesadelos. Isso é a vivência astral ou pode ser conteúdo recalcado da infância? Mesmo quando eu não lembro dos sonhos, acordo com uma sensação de angústia, revolta, sufocamento, enfim, com a certeza de que estava sonhando com algo ruim. Tenho isso há anos, é perturbador. Já fiz simpatia, já frequentei lugares religiosos, nada ajuda. A resposta é complexa e eu vou começar de uma forma muito simplista, embora eu aprofunde depois e vá além, dizendo que o que é uma boa notícia e má notícia é que depende muito de você. Isso é uma má notícia porque dá trabalho, exige empenho. A boa notícia é que você pode fazer algumas coisas para tentar mudar. Você é o epicentro, sempre será, de tudo que te alcança, assim como eu sou. E acredite, eu já escutei a mesma coisa, a mesma resposta. Me revoltei, mas parece que tem fundamento. No sentido de que acessos que damos e frequência na qual estamos é que vai determinar essas vivências e sim, ecos do passado. Então, tem muita coisa para ser dita aqui. Primeiro, aceitar que existe essa realidade. Encarar que vai ter você nesse cenário, mas como eu consegui? Tendo em mente que não sou eu que estou ali, e sim uma representação minha, assim como eu aqui sou uma representação minha. Eu existo para além dessas condições e cenários. É ruim? É ruim. Mas eu tento me distanciar e me desvencilhar até do que eu senti e buscando leituras de como isso me afetou e por que me afetou. E principalmente, tudo o que acontece no inconsciente, seja enquanto dorme, tendo sonhos dentro do corpo, ou com as saídas do corpo. Tudo tem muito a ver com o que vivemos, com a nossa postura de vivências aqui, do que sentimos aqui em relação a tudo. E isso tem sim a ver com a forma como olhamos para isso, até nessa questão de se sentir uma vítima, por exemplo, que não tem forças. E isso te deixar transtornada, quando é uma condição, de certa forma, justificável, no sentido de que tem muitas forças sobre você e você é uma força. Então é natural que vá acontecer aquilo. Você vai ser subjugada ali e vai sofrer alguma consequência. Porém, a forma como você reage a isso vai reforçar isso ou não. E é um círculo vicioso, porque você fica mal à noite, aí você acorda e passa um dia mal.
E aí, quando você vai dormir, esse mal já vai junto, é uma inércia. E que vai tomando uma velocidade, uma constância e se estabelece. E romper isso, frear isso, depende muito dessa aceitação de situações, acredite em mim, ultrajantes. Se você se identificar tanto com seu corpo físico, energético, espiritual e até mental, que é difícil de conter. Parece, às vezes, cavalos selvagens que a gente tenta manter na rédea, mas são muitos. Você dá atenção para esse, tem aquele ali, já fugiu, e a carruagem vai indo para lugares que a gente nem esperava. Agora, eu tenho que dizer que nós colocamos muito em cima da espiritualidade, embora também possa ser chamado de espiritualidade, alguma atenção ao corpo físico aqui, vidas cotidianas. Para mim, como comecei dizendo, né, tudo é espiritualidade. Então, tem coisas que são muito práticas, coisas de rotinas, por exemplo. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que eu pesquiso muito, que é a rotina do sono, sobre ciclos circadianos, sobre a química do corpo e do cérebro durante o sono e o que atrapalha. E aqui eu vou ter que dizer para vocês, se vocês vão continuar, vão saber que vocês fazem provavelmente muita coisa que não favorece. Muita gente diz, eu acordo descompensado energeticamente. Eu gastei muita energia essa noite. E às vezes nem é isso. Às vezes é mera química afetando tudo isso. Começando pelo mais básico, nós processamos 20 trilhões de bilhões de bits por dia. O hipocampo, ele está reunindo essas informações todas e precisa passar isso para o córtex, que é dividido em várias seções, colocar tudo, isso aqui diz respeito a isso, engavetar tudo. Claro, nem tudo realmente chega, porque depende de uma certa química de transporte, que às vezes não se completa, tudo tem relevância ou maior ou menor, algumas coisas se perdem de fato e não vão ser lembradas depois, não vai se tornar uma memória de longo prazo, mas no processo disso, acho que é o Matt Walker que fala muito sobre isso, tem artigos sobre, que não tenho certeza se é ele, agora fiquei na dúvida, mas enfim, ele pesquisa muito sobre isso. Posso estar falando bobagem aqui, mas alguém, cientista, muito importante no campo disso, afirma que o sonho, os sonhos, pesadelos que temos, e isso acontece, está na caixa intracraniana também, e que até reflete nas experiências fora do corpo. Às vezes estamos sonhando em meio a uma projeção astral, colocando um filtro, uma camada, está ecoando ali, uma onda que está chegando lá, enquanto o nosso cérebro está organizando as coisas no corpo físico. Como se você saísse do corpo para a faxineira limpar sua casa ou arrumar tudo, mas ela grita pela janela, isso aqui eu coloco onde, que não sei o que, tem um bicho aqui, e esse bicho vai afetar o lá fora. Quando estamos sonhando, tendo pesadelos, são contextos criados para ajudar o redirecionamento das informações para irem para as gavetas que devem ir. Ou seja, tem muito a ver com o nosso cotidiano. E não é só o dia que você viveu. Porque quando você está vivendo esse dia, você está pensando nos outros dias também. Então, um dia aqui consciente, ele está sofrendo influência de vários outros. Você encontra uma pessoa que está te cobrando uma coisa, que você pegou com ela há muito tempo atrás, ou deve a ela desde muito tempo atrás, por causa de certa situação. Então, há alguns reforços ali de situações desagradáveis. E
e isso acaba afetando o sonho e o sono também, e nem sempre é uma questão extrafísica. Agora, tem um outro ponto que é importante dizer, que quase ninguém faz, que tem a ver com esse ciclo circadiano que eu falei, Genius Clock, que seu cérebro vai saber que horas, né, ele se situa, e tem a ver com a nossa origem como seres humanos, alinhamento com noite, dia, ciclos lunares e tudo mais. Então, pode parecer uma coisa meio retrógrada, já não somos mais seres das cavernas. Mas o nosso corpo biológico, ele foi programado para viver sob certas circunstâncias. Com o advento da tecnologia, tudo mudou, porque a noite já não fica mais escuro. Nós ficamos com luzes. E a neurociência, que não tem que ser inimiga do que é extrafísico e tudo mais, embora eles não cheguem nessa área e expliquem tudo dentro do pacote deles, para mim não é descartado, e eles não estão errados, estão certos em muitos aspectos, só não consideram outras possibilidades que não podem ser medidas. Não é uma ciência que pode ser comprovada em experimentos. É muito complexo, até porque depende de pessoa para pessoa. E não apenas a pessoa como vida aqui, mas como toda uma cadeia de vivências antigas. Então, tem pessoas aqui novatas e tem pessoas aqui com milhões de vidas já vividas. Mas a neurociência mostra que a luz artificial, principalmente a luz branca, né, o espectro de luz azul que tem, depois das 19 horas, já vai comprometer completamente a sua qualidade de sono. Falando de hormônios mesmo. Em termos de hormônios, se você comer doce depois desse horário, 19 horas, talvez até depois das 18 horas, acho que eu já escutei uma neurocientista falando disso, mas foi em pesquisas que eu fiz há muito tempo atrás, já vai comprometer tudo. Essa luz artificial vai atrapalhar a produção da melatonina e vai aumentar o cortisol. E tem uma luz, o lugar que tem mais luz azul, celular, tela de celular. Tem alguns até que recomendam uma lente amarela, ou você colocar luzes amarelas, laranja, dentro de casa, que ajudaria nesse processo. Porque é uma questão de evolução, usávamos ali fogueira, né, o fogo, a luz que tinha era fogueira, por certo tempo. Depois apagava e ficava escuridão. E o dia começava com a luz do dia. Aí tem várias questões que são recomendadas. Tá, mas voltando aqui, sobre alimentação. Eu sou uma pessoa que não come depois das 19 horas. Toda vez, eu não posso dizer que não como, né, porque há algumas exceções, mas toda vez que eu abro uma exceção, já me complica e eu parei com isso. Agora eu fiz um teste e falei, não, chega. Eu realmente me doutrinei eu como até as 19 horas. Parei. Isso ajuda consideravelmente. Doce, depois das 19 horas ou 18 horas, já vai atrapalhar toda a sua produção de hormônios, porque a insulina que vai ser produzida, e se eu não me engano, ela vai atrapalhar, eu não sei agora, eu não vou falar os hormônios que ela compromete, mas ela atrapalha a produção de outros hormônios. E isso também já vai afetar sua qualidade de sono. Querem ficar tristes? Quem toma café depois das 15 horas já ferrou, porque a cafeína ela tem um ciclo de pelo menos 6 horas no corpo, e isso vai afetar a longo prazo, na cadeia, né, de ir empurrando um em cima do outro, como o corpo inteiro funciona na noite. Então, assim, nós não estamos tendo uma qualidade de vida. Isso aqui, eu estou só arranhando a superfície de tanto que nós não estamos vivendo de uma forma saudável, e que isso vai afetar, sim, o nosso corpo físico, que vai afetar, sim,
a nossa energia, que vai afetar o nosso emocional, que vai afetar o nosso mental, que vai afetar o nosso físico, que vai afetar e por aí vai. Então não tem como a gente colocar tudo na conta de uma coisa só. De falar, são assédios. Geralmente é um conjunto de fatores. É isso dando acesso àquilo. Então é recomendado, por exemplo, que se você quer realmente regular, né, limpar seu sistema e recomeçar e de repente ter uma vida melhor, coisas que inclusive eu não faço, mas deveria. Eu não faço tudo, porque é muita coisa para fazer tudo, mas dizem que acordar no horário fixo, que não seja muito tarde, né, e se expor à luz do dia, ter pelo menos 7, 8 horas de sono. Se você tem que dormir de madrugada por trabalho, por exemplo, não tem jeito, vai acordar na metade do dia ou no meio da manhã, mas podendo dormir 10, 10 e meia, 11 horas da noite no máximo. E quando acordar, ali 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ou alguma coisa do tipo, se expor à luz do dia por 30 minutos. Não precisa ficar no sol, mas janelas abertas, ou sala, né, alguma coisa assim que seu cérebro realmente perceba isso. Por quê? O hipotálamo, que está lá no meiozinho do cérebro, ele não sabe o que está acontecendo. Ele se regula através da luz, da percepção da luz. Ele regula a fome, ele regula a libido, ele regula uma quantidade de funções através dos hormônios do corpo que são importantes. E ele depende dessas referências. E vivendo em ambientes artificiais, nós literalmente zoamos com a coisa toda. Então estamos fazendo milagre em termos qualquer qualidade de vida dentro disso que estamos vivendo, dentro da forma, do modelo no qual estamos vivendo, e isso depende da gente. Eu já comecei nessa questão de alimentação, de não comer depois de tal hora, de cuidar do que eu ingiro sobre os doces, café eu não bebo há, sei lá, 30 anos, sei lá, talvez até mais, e tomei pouco na vida. São muitas questões. O açúcar mesmo, os alimentos industrializados, né? Eu não como carne, enfim, laticínios. Tem umas questões assim, acompanho, faço acompanhamento. Então, é difícil ser um ser humano? É. Você tem que cuidar do físico, tem que cuidar do energético, tem que cuidar do emocional / espiritual, psíquico, tem que cuidar do mental. Para a psicologia, a mente e emoção estão intimamente relacionados, mas tudo está e separando em partes, você aprofunda muito mais e vê que cada parte é uma parte. E mesmo que uma influencie a outra, são partes diferentes. Então, eu vou um pouquinho além aqui e separo sim, porque esses corpos são facilmente percebidos de forma separada no astral. O corpo mental é bem diferente do corpo psíquico, que é o corpo emocional, dito também como espiritual. Emoção e razão são questões diferentes, que conversam muito, mas tudo conversa. Porque nós temos que cuidar de todos esses corpos separadamente, porque temos que cuidar desses corpos separadamente, lembrando, porém, que todos eles estão afetando um ao outro. Tudo vai afetar nossa vivência. E é complicado, sim, porque quanto mais avançamos em idade, por exemplo, a probabilidade, não vou falar que é sempre assim, mas é a grande maioria, acaba acontecendo, das pessoas passa a ter um sono delta menor. O sono na fase delta, né, do cérebro, que é uma frequência cerebral, ele acaba sendo menor. E o sono delta é o dito profundo, é um dos favoráveis para projeção astral, para saída, né, do corpo físico. Em ondas teta você já consegue, mas delta é o ideal, que é o sono profundo.
E aí depois vem o sono REM, que até os neurocientistas também chamam de sono paradoxal, uma coisa assim. Por quê? Porque a atividade cerebral é aumentada significativamente. Tudo está acontecendo ali de uma forma muito louca, como se a pessoa estivesse acordada mesmo, a atividade. A diferença é que há um hormônio a menos, se eu não me engano, a noradrenalina. E o fato de haver menos desse hormônio nessa atividade cerebral, que vai ter uma carga menor de nos afetar, porque acredite, os hormônios afetam a nossa percepção de tudo. Não preciso nem dizer isso, principalmente para mulheres que sentem isso mês a mês muito intensamente. Então, quando você tem isso no sono REM, né? Você tem um sono REM ali, você vai lidar com essa situação melhor e acordar no outro dia tendo processado isso, dizem as pesquisas, né? De uma forma muito melhor, é muito mais suave. Não vai te deixar tão indignado, indignada, como deixaria se você estivesse vivendo a situação aqui no mundo real. Mas até o sono REM é afetado por essa rotina de sono também. Tem pessoas que nem chegam a ter esse sono REM como deveria ter. Então, assim, é muito complexo eu chegar e dizer para você é influência externa, ou dizer que são perseguidores, sim, ou que você está numa frequência muito baixa e tendo acesso a essas esferas. Não é tão simples assim. É tudo um conjunto de fatores. Por isso eu digo para você o que eu digo para mim. Eu sou mais do que todos esses corpos. E eu me observo mesmo no desconforto deles momentâneo. E no geral, isso me tranquiliza para ir um tanto além de todas essas influências e olhar para tudo isso de uma forma que eu chamo de antropológica, que é de análise, um certo distanciamento. Não que isso não vá me afetar, afeta, mas me dá um pouco mais de clareza de como lidar com isso, de como desenvolver isso e deixar isso me afetar menos, para que eu fique menos propenso a essa influência, porque se tem uma coisa que sofremos é influência de tudo mesmo. E a questão talvez seja muito essa: como lidamos com certas influências. Não estamos vivendo aqui agora aleatoriamente no auge dessa humanidade, com esse desenvolvimento tecnológico, onde as pessoas não desgrudam de um celular. Não vou falar nem sobre os vícios, sobre a questão mesmo, né, ali do condicionamento e como isso afeta quimicamente seu cérebro também. As dopaminas aí, vai pesquisar. Como o uso dessas redes sociais, né, essa de recompensa que você tem, da expectativa, você postou algo, será que alguém curtiu? Quantas pessoas curtiram? Será que aquela pessoa curtiu? Essa expectativa é dopamina pura ali, você tem essa recompensa quando você vê e não consegue. Tem gente que não consegue dormir sem dar uma olhada nas redes sociais. Tem gente que a primeira coisa que faz quando acorda é ficar no celular, fica meia hora no celular, mas não fica meia hora numa varanda só observando a natureza. Depende da gente, felizmente e infelizmente. Então é aquilo que Einstein dizia, acho que Einstein, não dá para continuar com os mesmos procedimentos esperando um resultado diferente. Não sei se foi isso que ele falou. Temos que mudar. E mudar não é alguns dias de fazer isso 3, 4, 5 dias, uma semana. Se eu não me engano, para se estabelecer uma rotina ou começar a alterar um padrão, é pelo menos 21 dias de algo bem estabelecido, definido. Só vou comer até 7 horas da noite. No início você vai sentir fome. Eu lembro que eu senti. E tem uns 3 anos que eu não como nada depois das 7 horas, na grande maioria dos dias. É uma vez ou outra de interação social que eu como uma coisa fora desse horário. Comia, porque agora parei.
Vou ser extremamente criterioso nisso, porque minha barriguinha já falou, o que você tá fazendo, cara? A gente não faz isso, não tá acostumado com esse treco. Então, é estabelecer algumas mudanças de caminhadas, exercícios. Dá trabalho? Dá, mas é recompensador em muitos aspectos. Exercícios físicos, putz, eu poderia falar muito sobre tudo isso, mas esse vídeo já ficou grande, além do normal. Então, muito obrigado por sua atenção. Espero que tenha sido válido, nem que seja para lembrar que, ó, é mesmo. É bem mais do que a gente às vezes se lembra, ou nosso foco, né, nos faz acreditar ou considerar que uma coisa vai mudar tudo, quando o tudo é muita coisa para ser mudada. Não vou repetir, não. Passou um avião, mas acho que vocês escutaram. E é isso, pesquisem, a neurociência hoje em dia está provando muita coisa interessante, muita gente que acha que tem TDAH, acha que tem e não tem, é uma questão de rotina mesmo, do sono, resolveria com noites bem dormidas essa questão de memória, questão de foco de atenção e tudo mais. Não estou dizendo que não exista, tá? Mas é muita gente, sei lá, de cada 10 pessoas que eu conheço, 8 está dizendo que tem, sendo que, estatisticamente falando, são 3, 4% da população mundial. Então seria bem menos aí. 3, 4 pessoas dessas 8. Menos da metade ou metade só que tem. E o resto é pura rotina zoada mesmo. É isso. Eu espero que tenha ajudado. Lembrando que essa parte vai afetar a outra parte que é intangível, espiritual também, tá? Não estou dizendo que não exista. Óbvio que eu não estou dizendo, porque o meu canal é exatamente considerando haver muito mais do que o que pode ser mapeado, quantificado, estudado, colocado em artigos e estabelecido como isso aqui vai afetar todo mundo. Todo mundo produz a melatonina. Sem melatonina, seu sono vai ficar muito complicado, porque precisa disso. É uma questão fisiológica. E essa questão fisiológica vai se refletir espelhada do lado de fora, individualmente e dando acesso ao coletivo, te estabelecendo, te colocando num coletivo de acordo. Ou seja, você pode sofrer muito em seus sonhos individuais, separadinho, separadinha ali, ou você pode levar isso para um contexto que é coletivo, de um plano, de uma dimensão, uma frequência de tormentos e tudo mais, mas não se desespere. Isso tudo não é permanente, a não ser enquanto houver essas condições. E honestamente, como eu sempre digo, não existe vivência inútil. Às vezes estamos aqui exatamente para ver como lidamos com toda essa sobrecarga, com todas essas camadas de influências, de ondas jogando a gente para um lado e para o outro. É para isso que estamos aqui. Mas também considero que em algum momento a gente alcance uma maturidade, um desenvolvimento de falar, tá bacana, mas a forma como eu lido com isso é querendo evitar isso e aquilo. E eu, como artista marcial, vejo essa metáfora muito bem em termos de percepção, de compreender que isso me obriga a estar atento em todos os aspectos e não deixar apenas no automático e confiar que está tudo bem, quando não, somos responsáveis. Os veículos que pilotamos dependem um tanto da gente, e a gente depende um tanto deles para chegarmos onde temos que chegar, em qual velocidade, ou com barulhos, ou com peças caindo, ou enfim, como vai ser o nosso deslocar depende um bom tanto do quanto cuidamos dos veículos. Acho até que já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre cuidados com os corpos. Se eu achar, eu coloco o link aqui embaixo também.
Ou então coloco aqui do lado asta.